Vamos estudar agora a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Quando você coloca uma DDP em um fio, esses elétrons precisam entrar em movimento, porque há uma diferença de potencial de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial, faz com que os elétrons se movimentem. E esse movimento dos elétrons, em função do tempo, quando ele passa numa secção transversal, é chamado de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A quantidade de carga que atravessa uma secção dividido pelo intervalo de tempo. É por isso que quando você recebe uma descarga elétrica muito forte, você acaba se queimando, porque os elétrons vão atravessar com tanta velocidade, fazendo esse atrito, produzindo a energia dissipada, ou seja, transformação de energia em calor. Então a corrente é dada em ampere, a carga em coulomb, ΔT em segundos, que é o tempo. Então a carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Lembrando então que E equivale a quê? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então você tem uma certa quantidade de carga, para falar isso de conta que parece, apontou 1 milhão de cargas nessa secção em 2 segundos. Então 1 milhão vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido por 10. Então isso seria a corrente elétrica em ampere. Só que essa corrente é chamada de corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua é aquela, por exemplo, em pilhas, que ela nunca vai variar, vai ter sempre o mesmo valor. A corrente alternada é aquelas que é feita em nossa casa, que são as correntes elétricas, da CEMIG ou de uma companhia hidrelétrica, porque o motor ele começa a girar em máximo e mínimo. Só que a gente não vê a luz apagando, porque aquilo é muito rápido. Mas você tem que saber o quê? Que uma hora a corrente está andando para a direita, outra hora a corrente está para a esquerda. Que lembra o sentido convencional. O que você tem que saber? Que a corrente elétrica tem o sentido convencional e o sentido real. O convencional, devido ao campo elétrico, você sabe que é do mais para o menos. Isso é o campo. Então, geralmente, eles usam esse convencional, que é do maior potencial para o menor. E certo? Mas só que na realidade, o potencial, a corrente elétrica, ela gira de onde? Do menor para o maior, ou seja, do negativo para o positivo. Mas sempre isso, você tem que sempre lembrar que geralmente toda a nossa física é dada no sentido convencional, de mais para o menos. Surgindo o ponto que vem as leis de Ohm. Quando você tem os elétrons atravessando uma secção, você tem que saber o quê? Que um fio ele provoca uma resistência no corpo. E essa resistência ela é proporcional a quem? A uma DDP e uma corrente elétrica. Então a resistência é proporcional a DDP pela corrente elétrica. O que significa? Quanto maior é a corrente, maior é a DDP, ou seja, se aumenta a DDP, mais corrente vai. É por isso que uma DDP de 220 volts era muito mais corrente que uma de 110, mas isso vai depender do fio que você vai colocar sobre ela. E esse fio é a resistência, porque ela vai resistir contra a corrente, seja material. Então a resistência é dada por quem? Pela segunda lei de Ohm, que é devido ao comprimento do fio dividido pela área. Então a resistência é igual o coeficiente de resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Lembrando que corrente ampere, DDP em volts, resistividade elétrica ohm vezes metro, comprimento metro, área metro quadrado, certo? E por último vem a potência elétrica. O que é a potência? A quantidade de realizar trabalho, não é isso? Então quer dizer o que? A quantidade que você produz energia. Então a potência é o trabalho pelo tempo. Só que como eu estou trabalhando com energia elétrica, o trabalho é energia elétrica, pelo tempo. Quando eu tenho energia elétrica, você sabe o quê? Que a energia elétrica é a diferença de potencial vezes a carga, que a gente viu nas aulas passadas. Mas você sabe que carga é, multiplicando cruzado aqui, é I vezes ΔT. Surgindo então que você pode cortar o ΔT de cá com o ΔT de cá, surgindo então a fórmula que potência é dada por U vezes I. Então a potência, que é em watts, é dado pela DDP vezes a corrente elétrica.
Mas você tem que saber o quê? Que U é igual a R vezes I. No lugar desse U, então a potência pode ser o quê? Por RI ao quadrado. Ou se eu isolar o I, vai dar U sobre R, potência é igual U ao quadrado por R. Então pode também usar essas formas. Como eu quero saber o preço da energia, quanto que eu estou gastando de energia, a energia em joules é a potência vezes ΔT. Então nesse caso, o que você vai fazer? Você vai ter a potência em quilowatt vezes o ΔT em hora. Então energia em quilowatt-hora. Então, por exemplo, a CEMIG ela cobra tantos quilowatts-hora cada dia para você. Então você tem vários eletrodomésticos em sua casa. Então você calcula a potência dele em quilowatt pelo tempo em hora. Você calcula todos esses valores. Vamos dar um exemplo. Imagina que você tem um chuveiro aqui, ó, que ele tem uma potência de 2.000 watts. Tá? Teu chuveiro tem uma potência de 2.000 watts. Você fica ligado 10 minutos todo dia com ele durante 30 dias. Tá? Você tem um chuveiro com uma potência de 2.000 watts ligado 30 dias durante 10 minutos cada hora. Só que a CEMIG faz de conta que ela cobra uma bandeira aí, ó, de 60 centavos o quilowatt-hora. Então o que você tem que saber? Quanto que eu vou gastar só em banho durante o mês? Então você vem aqui, ó, potência em quilowatt-hora é igual a potência em quilowatt vezes ΔT em hora. Então nesse caso eu estou tendo 2.000 watts, então eu tenho que transformar watts para quilowatts, você divide por 1.000, e quilowatts para watts você multiplica por 1.000. Então no caso aqui que eu tenho 2.000 watts, a minha potência em quilowatt-hora é igual 2.000 dividido por 1.000 vai dar 2 quilowatts. ΔT, só tem um detalhe, é 10 minutos em 30 dias. Então na realidade eu vou ficar 300 minutos com ele ligado. 300 minutos equivale a quanto? A 5 horas. Então na realidade 5 horas com ele ligado. Então a potência em quilowatt desse meu material vai ser 10 kWh. Então eu quero saber o preço do meu banho. Então o que eu faço? 1 kWh equivale a 60 centavos. 10 kWh equivale a X. Multiplicando cruzado, X igual a quanto? 6 reais. Ah, então é barato. Mas imagina se tivesse 5 pessoas na família. Já subia para 30 reais. Mas você tem lâmpada, você tem geladeira, micro-ondas, fogão, ar-condicionado, ventilador. Então isso tudo faz encarecer o seu gasto de energia elétrica. Porque toda vez, principalmente se você estiver transformando energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule é maior. Então um abraço e tenha um bom estudo.